Olá pessoal, meu nome é Rafael, esse aqui é o meu canal, Teacher Rafael, onde eu dou algumas dicas de inglês, explico alguns tópicos de gramática. E o vídeo de hoje é um simulado que eu montei para a ESA, usando os livros que estão no edital da ESA. Ideia legal, né? Então, se você gostou dessa ideia, já deixa o seu like, porque tem um desafio. Se vocês quiserem o próximo simulado, o simulado 2, esse vídeo aqui tem que bater 50 likes. Ele batendo 50 likes, eu já posto o segundo simulado, beleza? Então, se gostou da ideia, deixe o seu like. E se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve no canal. E bora pro vídeo! Então vamos lá, pessoal. Vou deixar o PDF com as questões aqui, o simulado, ou no comentário ou na descrição do vídeo, tá? Então, no final do PDF vocês vão encontrar o número da questão e qual assunto ela trata, tá? Porque vocês vão conseguir perceber qual assunto vocês precisam melhorar. Lá no final do PDF, em cima do gabarito, vai estar qual o assunto de cada questão. Vamos lá. Você pode baixar o PDF e fazer as questões e depois voltar para o vídeo, ou fazer aqui no vídeo com a gente. Eu vou dar um tempo para vocês, vou colocar a imagem da questão, vocês dão pausa no vídeo, resolve a questão e volta a assistir o vídeo. Fica a critério de vocês. Vamos lá. Primeira questão é sobre interpretação de texto. É a 1, a 2 e a 3. Esse texto aqui eu tirei de um dos livros que o edital indica, que é o American English File No. 1. Tá? É um dos livros que ele indica, então eu achei bacana eu procurar um texto lá, porque vai que ele cai na prova, né? Não sei, não tem como a gente adivinhar o futuro, né? Então vamos lá. Aqui são 3 textos, 3 entrevistas. A primeira entrevista é com a Ellen, a segunda com a Polly e a terceira com a Jenna. A primeira com a Ellen é o seguinte: o entrevistador pergunta: onde você nasceu? Aí ela responde: eu nasci no Cairo, Egito. Você tem família lá? Sim, eu tenho. Onde você vive agora? Eu vivo em Nova York. Então essa foi a primeira entrevista com a Ellen. A segunda entrevista é com a Polly. O entrevistador diz: você sai aos finais de semana? Aí ela responde: sim, eu saio. O que você faz? Sexta-feira eu vou a um restaurante com alguns amigos e no sábado eu vou a um clube com os outros amigos. A terceira entrevista é com a Jenna. O entrevistador diz: qual é a sua parte favorita da casa? Ela responde: a cozinha. Você pode descrevê-la? Claro. Ela não é muito grande, ela é muito aconchegante, o que eu gosto muito, e nós temos duas geladeiras. Então esse texto foi retirado do livro. Então vou deixar aqui as questões, vocês tentem fazer, vou dar um tempo para vocês responderem a primeira questão e a gente faz a correção. De acordo com o texto, Ellen, letra A, tem família em Nova York. Letra B, vive no Egito. Letra C, nasceu no Cairo. Ou a letra D, vive no Cairo. Então, ó, se a gente voltar lá para o texto, tá assim. Ele pergunta onde ela nasceu. Ela nasceu no Cairo, no Egito. Então, logo na primeira parte, a gente já consegue perceber que a letra C é o gabarito, que diz que a Ellen nasceu no Cairo. Então, primeira questão, gabarito letra C. A letra A diz que ela tem família em Nova York. E não, no texto ela diz que ela tem família no Cairo. A letra B diz que ela vive no Egito. Não, o texto diz que ela vive em Nova York. E a letra D, que ela vive no Cairo. E não, ela nasceu no Cairo, no Egito. Tá? Gabarito letra C. Segunda questão. De acordo com o texto, a Polly sai para jantar? Letra A, sexta. Letra B, sábado. Letra C, domingo. Ou letra D, segunda. Se a gente voltar lá no segundo texto, o entrevistador pergunta se ela sai no final de semana, ela diz que sim, e ele pergunta o que ela faz. Aí ela diz que sexta-feira ela vai ao restaurante com os amigos e no sábado ela vai no clube com outros amigos. E a questão 2 quer saber que dia que ela sai para jantar. O texto diz que é sexta-feira. Então, gabarito letra A. A letra B, sábado, ela sai para um clube com outros amigos. A letra C, domingo, e a letra D, segunda, não são nem mencionados no texto. Terceira questão. De acordo com o texto, Jenna gosta da sua cozinha porque... Letra A, tem um refrigerador?
Letra B, não é muito grande? Letra C, tem 2 fogões? Ou a letra D, não é aconchegante? Quando a gente volta lá para o texto da Jenna, diz assim, ó, ele pede para ela descrever a cozinha e ela diz que it's not that big, não é muito grande. Então, a letra B é o nosso gabarito. A letra A diz que tem um refrigerador, na verdade ela diz que tem 2. A letra C diz que tem 2 fogões, mas nem menciona fogão no texto. E a letra D diz que não é aconchegante. E lá no texto ela diz que é aconchegante. Então essas foram as 3 questões de interpretação. Agora a gente vai para a parte de gramática. Questão 4. Escolha a alternativa correta. Aí nós temos um espaço para a pergunta e a resposta é não, ela saiu. Mais ou menos isso. No, she is out. Ela não está, ela saiu. Mais ou menos essa tradução. Aí a letra B diz is at home your mother? Letra B. Does your mother at home? Letra C. Is your mother at home? E a letra D. Are your mother at home? Aqui no caso, a letra A tem o is na frente, correto, para fazer pergunta. Só que aí a estrutura acaba se invertendo. Ele coloca at home e depois your mother. Your mother é o sujeito, então ele deveria vir na frente do at home. A B está usando o does, que é o auxiliar do presente, porém não tem nenhum verbo. Então fica sua mãe em casa, já que o auxiliar does aqui nesse caso não tem tradução. A letra C diz sua mãe está em casa. O is está na frente para fazer pergunta, que é o verbo to be. Sua mãe, your mother como sujeito e at home como o complemento. Então, letra C, correto. A letra D está usando o verbo are para falar da sua mãe. Sua mãe seria trocado pelo pronome she. Então, are está errado. Deveria ser o verbo to be is. Quinta questão, escolha a alternativa correta. Aqui essa questão 5 é sobre present continuous. Aí nós temos you can turn off the television. O espaço para preencher e o it. Aqui está assim, ó, você pode desligar a televisão? E aí nós temos a letra A, I'm not watching. Eu não estou a assistir. Aí aqui a estrutura está errada. Usou o verbo to be am, mas o verbo deveria receber ing. Então, na letra A, errada. Letra B, I'm not watching. Eu não estou assistindo. Estrutura correta, verbo to be, mais o verbo principal com ing, e o not aí está dando ideia de negação. Gabarito letra B. Letra C, I'm not watching. Eu não assistindo. Faltou o verbo to be para a frase fazer sentido. E a letra D, I don't watching. Eu não assistindo. Aqui nós estamos usando don't, que é o auxiliar do presente simples, com o verbo principal recebendo ing, que isso acontece no present continuous. Então aqui a estrutura está errada. Para ficar correto, deveria ser I don't watch e não watching, com ing. Sexta questão, escolha a alternativa correta. I don't want this book. You can have. Aqui a questão 6 é sobre pronomes. Então nós temos, ó, eu não quero esse livro. Você pode... Aqui o have pode ser assim, você pode pegá-lo, você pode tê-lo, tá? Então aqui, como a gente está falando sobre this book, que é esse livro, é singular e é uma coisa, o único pronome que dá pra gente usar aqui é o it, que é usado para coisas ou animais no singular. A letra B, o them, é usado para eles ou elas, dando ideia de pronome objeto. Letra C, o her, seria usado para ela, com ideia de objeto. E a letra D, him, seria usado para ele, com ideia de objeto. Então, a única que faz sentido aqui é a letra A, porque você está fazendo referência a esse livro. Sétima questão. Escolha a alternativa correta. Sue e o Kevin estão indo ao cinema. Você não quer ir com eles? Então, aqui no caso, a gente está falando sobre o Sue e o Kevin, que seria trocado por they. Como você quer o pronome objeto, nesse caso, então o her estaria fazendo referência só a Sue. O they seria ele, só que pronome sujeito, aqui não se encaixaria. A letra D nós temos o them, que é referência a eles, que está fazendo referência a Sue e o Kevin. Então, letra C, correto.
E a letra D, o him, ele estaria fazendo referência apenas ao Kevin. Mas aqui nessa questão você tem que pegar um pronome que faça referência tanto a Sue quanto o Kevin. Questão 8. Escolha a alternativa correta. Aí na questão 8 nós temos I didn't have an umbrella, so Sarah gave me. Então, eu não tinha um guarda-chuva. Então, a Sarah me deu o dela. Seria mais ou menos isso. Aqui, nós vamos usar o pronome possessivo. O pronome possessivo é aquele que a gente coloca na frase para você não precisar repetir o substantivo que você já disse antes. Aqui, no caso, a gente já disse umbrella. Então, para a gente não repetir, por exemplo, I didn't have an umbrella, so Sarah gave me her umbrella. Para você não precisar falar her umbrella, o guarda-chuva dela, você usa só o pronome que já vai fazer essa referência. A Sarah não me deu o dela. O dela já te faz entender que é o guarda-chuva. E aí nós temos a letra A, her. Her seria o possessivo adjetivo. Para você usar o her, deveria ter umbrella depois, porque o possessivo adjetivo ele vai vir junto com o substantivo, porque ele vai fazer essa ideia de modificar o substantivo. Vai deixar de ser qualquer guarda-chuva para ser o guarda-chuva da Sarah. A letra B, nós temos o hers, que é o nosso pronome possessivo. Imagine que esse S no final dele serve para fazer referência ao substantivo que foi dito antes. Então, imagina que esse S aí é o substantivo umbrella. Então, gabarito letra B, correto. Letra C, herself, nós temos o pronome reflexivo. Pronome reflexivo, você pratica ação e sofre ação. Não se encaixaria nesse caso. Se encaixaria se você falasse que a Sarah se cortou. Então, a Sarah praticou a ação de cortar e ela sofreu a ação também. Tá? Então, o herself, nesse caso, letra C não se encaixa. E a letra D nós temos X, que pode ser she is ou she has. Mas também não faria sentido. Questão 9. Escolha a alternativa correta. Nós curtimos o nosso feriado. Foi muito legal. Aí aqui nós temos a letra A, só hotel, hotel. A letra B, nós temos a hotel. Letra C, an hotel. E a letra D, the hotel. Aqui no caso, nós vamos falar sobre nessa questão sobre artigos. Aqui quando eu disse que nós curtimos o nosso feriado, o certo seria o hotel foi muito legal. Então, o hotel que nós ficamos no feriado, tá? Você está definindo de qual hotel você está falando. Então, a letra A, só o hotel, não faria sentido. A letra B, um hotel. E a letra C também é um hotel. Só que aqui o que acontece? Quando você tem o artigo a palavra que vier depois tem que ter som de consoante. E quando você tem na letra C o an, a palavra tem que ter som de vogal. Quando eu digo hotel, a palavra tem o H, mas ela tem um som de R. Então ela teria logo som de consoante. Então a letra B, se gramaticalmente está correta, usar o A, só que não nesse sentido aqui da frase, não se encaixa. E a letra C está gramaticalmente errado, não é an, tá? E a letra D, the hotel, o hotel, completa a frase corretamente. Então, gabarito letra D, ficaria: nós curtimos nosso feriado, o hotel foi muito legal. Questão 10. Escolha a alternativa correta. Eles têm dinheiro, então eles não são pobres. Aqui no caso nós estamos usando os quantificadores. Letra A little, letra B, a few, letra C, few e letra D, little. O que vai diferenciar o a few do few, o a little do little, é que esse A na frente, imagine como um sinal de mais. Porque quando você usar a little e a few, você vai usar com uma ideia positiva. E o few e o little você vai usar com uma ideia negativa. E nesse caso aqui diz que eles têm dinheiro. Então eles não são pobres. Se eles não são pobres, a frase tem que ter uma ideia o quê? Positiva. Então vai ter que ser com a little ou a few. O que vai diferenciar se você vai ficar com a little ou com a few vai ser o substantivo que está vindo depois. Money. Money quer dizer dinheiro. Dinheiro não é contável. Então nós vamos usar o a little, porque dinheiro, money, é um substantivo incontável. E o a few se fosse um substantivo contável. Ah, mas dinheiro não é contável?
Não. O que você conta é o real, é o dólar, tá? O dinheiro mesmo você não conta, porque você não fala, eu tenho 5 dinheiros, eu tenho 10 dinheiros. Não. Você fala que você tem 5 reais, você tem 10 reais. Então, você consegue contar os reais e não o dinheiro. Então, gabarito letra A. Letra A por quê? O a little dá a ideia positiva, tá dizendo que eles têm algum dinheiro, eles têm pouco dinheiro, então eles não são pobres, tá? Então, a ideia é positiva e o substantivo é incontável. Então, gabarito letra A. Questão 11. Escolha a alternativa correta. Ellen wants. Então, esse wants aí dá a ideia de presente simples. A Ellen quer. Essa questão 11, ela está falando sobre adjetivo. Então, aqui você vai ter que ser a ideia de comparativo e superlativo. Nesse caso aqui, nós temos a letra A more big car, que está errada. B, a car more big, também errado. Letra C, a car bigger, também está errado. E a letra D é o nosso gabarito, a bigger car. Por que a letra D é o nosso gabarito? Pelo simples fato da palavra big ser um adjetivo curto, que termina em consoante, vogal, consoante. Quando isso acontecer, você tem que dobrar a última consoante, que foi o G. Você dobrou o G. Como é um adjetivo curto, ele tem que receber ER. Então, por isso que fica a bigger, porque o bigger é o adjetivo, car é o substantivo. Então, em inglês é sempre adjetivo, depois substantivo. Na letra A, nós usamos o more, só que o more só se usa com adjetivos grandes. E big, pelo tamanho dele, é um adjetivo curto, mesmo a tradução sendo grande. Big, a tradução é grande, né? Então, gabarito letra D. Questão 12. Escolha a alternativa correta. Aí ela já começa com espaço e tá assim, ó. Very hot here in summer. Nessa questão, nós vamos usar a ordem do advérbio, tá? Aqui você precisa saber o seguinte, que quando você tem o verbo to be na frase, os advérbios como usually, always, never, eles vão vir depois do verbo to be. O verbo to be vai ter que estar na frente e depois esse advérbio, tá? Então, aqui nesse caso, nós temos it's usually, it usually is it usually e it is usually. Vamos lá. A letra A, nós temos o it, que é o sujeito, o is, que é o verbo to be, e o usually, que é o nosso advérbio de frequência. A ordem na letra A está totalmente correta. Nós temos o verbo to be na frente e o advérbio de frequência depois. Letra A, nosso gabarito. Agora vamos entender porque as outras estão erradas. Letra B. A letra B teve a inversão. Foi primeiro o advérbio de frequência e depois o verbo to be. Essa ordem é errada. Letra C. O is na frente ele dá a ideia de pergunta. E a frase lá na questão 12 não é pergunta. Então não pode ser essa ordem. E a letra D, ele botou it's, is. Quando você bota it's, já está o is aí. Esse apóstrofo S é o is. Então ficou como 2 is. Então, errado. Como eu falei com vocês, tem aqui o número da questão e o tema. Por exemplo, ó, questão 1, 2 e 3. Competência e habilidades, que é a interpretação de texto. Questão 4, verbo no presente. Questão 5, verbos no presente contínuo. 6, 7 e 8, pronomes e suas referências. 9, artigos definidos e indefinidos. 10, quantificadores. 11, comparativo e superlativo. 12, adjetivo e advérbios e suas ordens na frase. E depois tem o gabarito aqui, do 1 ao 12. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Algumas questões eu expliquei mais detalhadamente, outras não. Então, deixem aí nos comentários se você não entendeu alguma questão, tá? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Lembrando que quando esse vídeo bater 50 likes, eu vou postar o segundo simulado. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever no canal, para não perder os próximos vídeos. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo.